Professora, minha internet está ruim aqui. Se eu cair é por causa disso, tá? Ah, beleza, Kaique. Então, nessa aula de hoje, a gente vai tentar fazer, então, uma síntese desses conteúdos que a gente trabalhou aí na geografia urbana, né? Principalmente desde aquele conteúdo a respeito da Revolução de 30 e o processo de substituição de importação, né? Depois, né? Que a gente viu também todo o processo, né, de avanço, né, da indústria brasileira e como que isso impactou nos espaços urbanos. Né? Depois a gente viu também é, a própria atuação do governo, né, no sentido de você fomentar a interiorização do território brasileiro a partir da construção de Brasília. Né? Depois, na outra aula, a gente viu, né, o início do processo de modernização da agricultura e como que isso impactou nos movimentos migratórios internos e o próprio desenvolvimento do complexo agroindustrial brasileiro, né? Complexo esse que é composto por empresas que ficam, né, a montante e a jusante da agricultura, ou seja, indústrias que forneciam insumos e equipamentos para a agricultura e indústrias que depois faziam o processamento dessa matéria-prima. Então, né, qual que é a ideia que eu pensei hoje para essa aula síntese? Eu pensei, então, dos alunos, né, que possuem, né, ou possuíam uma vivência nos espaços rurais, que passasse para a gente aí as experiências deles, né, e conforme, né, as falas, a gente ia tentar, então, relacionar com os conteúdos. Né? Então, eu queria levar a aula mais ou menos nesse sentido. Né? Então, acho que o, o Kaique, a tua família é do trabalho com agricultura, Kaique? Bem, acho que a internet do Kaique deu problema. O Thiago, você pode começar, Thiago? Posso sim, professor. O senhor quer que comece assim, em qual parte mais ou menos assim? Ah, pode começar falando da tua Ah, família, como que a tua já sei. família chegou no campo. Já sei bem, professor, como começar. Então, pessoal, acho que quase todo mundo já sabe, assim, quando eu comento alguma coisa sobre agricultura, sobre minha família. Meu pai com a minha mãe, os dois nasceu em sítio mesmo, né? Já nasce desde do parto, né? Antigamente não tinha nem hospital. Era parteira lá nos sítios mesmo. E cresceram já trabalhando na vida no campo. Vamos dizer, minha mãe tem 5 olhos de peixe em cada pé. Olho de peixe é uma verruga plantar. Se dá quando vocês pegam aqueles carrapicho, aqueles espinho carrapicho no pé, quando você trabalha. Minha mãe com meu pai, ambos trabalham desde os 7 anos de idade na roça. Minha mãe era uma excelente aluna, uma ótima aluna quando era criança, mas não teve oportunidade de estudar, porque desde criança tinha que começar a trabalhar na roça. Na época, meus pais iniciaram na roça na época do grande avanço do algodão aqui em Açaí. Aqui era Hum, conhecida como Ouro Branco. Até a aviação Ouro Branco, que existiu há muito tempo do Grupo Garcia, era uma empresa que surgiu aqui em Açaí. Minha família sempre morou ali pelo distrito do Paudalho ali. Minha mãe sempre trabalhou colhendo algodão de meieiro, assim, o meu finado vô, né? E meu pai já não. Meu pai já tinha uma pequena terra dos pais dele. Então já se coloca, vamos dizer, a grande diferença, né, de dinheiro do próprio dono da terra para quem trabalhava para os outros, mas algo muito sofrido, né? Você trabalhava aquilo ali, aquele algodão que você colhia em sacos, 2 sacos de cada vez ali, e aquilo ali era a família toda, era minha mãe desde 7 anos, meu irmão dela, sempre utilizando a força de animal, né, para puxar arado, para
sempre carpindo, raliando. Deu o algodão veio caindo em desuso, professor, daqui na nossa região. Acho que meu pai ainda foi um dos últimos a temar ainda com algodão. Sempre também trabalhando com gado. Só que gado é o seguinte: grandes pecuaristas vai trabalhar com gado de corte, para venda da carne mesmo. Vamos dizer, gado Nelore. Aqui na nossa região, vamos colocar, é o Nelore mais. Algumas exceções de algumas fazendas que tem alguma outra variedade, outro tipo assim de gado. E meu pai sempre foi acostumado a mexer muito com compra e venda, né? Vamos dizer, ele era picareta de gado, comprava ali 10 cabeças da Lígia, depois vendia essas 10 pro professor Alessandro com outro valor. Meu tio também, muito nesse ramo também. E continuando com as rocinhas. Meu pai foi acertar um pouco mais depois do algodão, foi com plantio de quiabo. Quiabo e mandioca, professor. Hum, Meu pai foi plantar soja um ano, só teve prejuízo. Porque soja, se você vai plantar em pequena quantidade, você não tem trator, daí você tem que pagar a passação de veneno, você tem que pagar o plantio, você tem que pagar outra passação de veneno, daí você tem que pagar o frete do caminhão da sua lavoura até na cooperativa, você tem que pagar a colheita da máquina. E vamos dizer, você colhe ali, dá um ano de chuva, um ano de muita seca, dependendo, você colhe 150. Se a terra for muito boa, você vai colher 200 alqueires, mas é terra muito boa, que você vai jogar calcário, fertilizar ela bem, mas terra de pequeno agricultor não vai colher isso daí. No máximo 150 sacos. Só que a cooperativa vai descontar uns 30 sacos quase de impureza e de umidade. Então o pequeno agricultor não consegue, vamos dizer assim, sustentar a sua família com grão. Isso daí é fato. A única solução do grande agricultor, do pequeno agricultor, é partir para o ramo das hortaliças e verduras. Só que daí ele também fica à mercê do dono do caminhão. A gente não tem um caminhão para poder sair daqui, nem quantidade de carga, para sair daqui e vender lá no Ceasa de Curitiba. Acho que eu já comentei nessa aula e comentei também com o professor Aécio. O dono do caminhão vende uma caixa de quiabo lá em Curitiba a 40 conto. Só que aqui pro dono assim, pro meu pai, ele vai pagar 15 conto nessa caixa. Mas é mal 20. Só que o dono do caminhão vai com mais de 600 caixas. Enquanto você vai tirar, você vai colher essa caixa de quiabo aqui, você vai pagar 5 conto pro colhedor, você vai gastar o dinheiro do plantio, o dinheiro de passar o veneno, dinheiro para carpir essa roça. Então, e o que que acontece? Os pequenos agricultores que ainda não venderam suas terras, que ainda têm suas terras, eles têm um valor monetário muito grande, irmão. Isso daí é fato. Qualquer cetim de 5 alqueires de terra aí vai estar acima de 200 mil a 300 mil. E olha isso, daí terra bem assim fraca, professor. Dependendo do lugar, vai valer até 500 mil, um cetim de 5 alqueires. Só que ele não tem renda mensal grande. Ele tem um valor uhum. monetário de uma terra muito valiosa, só que ele não tem um dinheiro durante um mês abundante. Acho que esse daí é o principal que acontece hoje, da minha parte. Certo. Então, a partir da fala do Thiago, a gente consegue, então, captar aí vários elementos que a gente traz, então, para a perspectiva teórica, né? Então, um dos primeiros elementos, né, é a respeito aí da própria, que nem você falou, o próprio acesso à escola, né, da sua mãe, que você mencionou, né, Tiago? Não entendi, professor? Pode repetir? Um dos primeiros aspectos que você mencionou é a respeito do acesso à escola, né, da sua mãe, que Sim, ela teve que sair da escola para trabalhar, né? sim, desde criança, com 7 anos de idade já. Então, o que foi? Isso é um dos agravantes daquele momento, né, que a gente tem, então, uma intensificação, né, do, do processo, né, de encolhimento da renda no campo, né, justamente, né, por toda a questão
da mecanização que avançou no campo a partir dos anos 60, e que, queira ou não, essa mecanização, o que ela fez? Ela acabou jogando, né, uma parte dos salários da população rural, acabou reduzindo, então, a faixa salarial. Então, o que esse pessoal, né, que ainda conseguiu se manter no campo, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que aproveitar a mão de obra de todos os membros da família, para então você conseguir manter um determinado patamar de renda, né? Então, foi isso que aconteceu, né, com a família aí da mãe do Tiago, né, porque você precisava ali da mão de obra de todo mundo da família que morava ali, né. Como o Tiago disse, a família da sua mãe, Tiago, eles eram meiros, Meiros, professor. então, Meio, era meieiros e. É, meieiros mesmo. Não chegou a ser redatário, não. Sempre trabalhava com participação de lucro só. certo? Então, aí o que significa, né? O quanto mais você põe pessoas para trabalhar, então maior você vai ter o rendimento, né? Porque se eu tenho esse achatamento da renda no campo, eu tenho que colocar mais braços para trabalhar para compensar aquela perda, né? Professor, Oi. assim, contribuindo já com a fala do senhor, a minha mãe sempre conta um negócio que acho que todo mundo vai ficar surpreso. O dono do sítio, na propriedade do sítio, tinha energia elétrica. Só que só na casa do patrão. O patrão não tinha coragem de comprar 2 postes de luz para colocar uma rede de luz na casa dos empregados. E pior, daí você pensa assim, ah, mas era tantos e tantos filhos. Mas não conseguia, mesmo sendo meieiro, era meieiro de assim. O patrão ficava com 80, eles tinham 20% daquele lucro. A minha mãe conta que, vamos dizer assim, refrigerante era colocado as garrafas de tubaína dentro do rio para gelar, para tomar no Natal e no Ano Novo. Trabalhava o ano inteiro para pagar a mercearia no final do ano, na hora da colheita. E daí era uma roupinha para cada um para comemorar o Natal e Ano Novo, a mesma roupa. Tubaína só no Natal e Ano Novo, ou alguma festinha que tinha de casamento. Energia elétrica não existia. Fogão a gás nem se ouvia falar na época. E, e as qualidades de serviço, né? Não é igual hoje em dia que o patrão tem que pagar fundo de garantia, férias. Nem se ouvia falar sobre isso na época. Não tinha direitos trabalhistas. Isso daí minha mãe já é década de 70, 80, professor. Então, é aí que a gente observa, é aí que a gente observa bem. Então, pensa só, né, essa condição de vida, né, que você descreveu aí para a gente, né, a respeito, né, de toda essa dificuldade de ficar apenas, né, com uma pequena parte, né, do total da renda, né, da propriedade, ou seja, os 80% ficar com o dono da propriedade e a família da tua mãe ficar só com 20. Né? Então, é a partir de toda essa questão da dificuldade da vida no campo, né, durante, né, os anos 60, anos 70 e anos 80, que acabou o quê? Que acabou fomentando o processo de êxodo rural. Então, é por isso que a gente vê, né, nesse momento aí que o Tiago falou, né, várias famílias, né, indo para as cidades, porque eles tinham, né, essa esperança, né, de que nas cidades eles iriam conseguir elementos, né, de vida bem melhores do que eles tinham no campo, né? Então, e nesse momento, o que a gente tem? Anos 70, a gente ainda tem uma indústria, um setor industrial que, de certa forma, ainda conseguia absorver boa parte, né, dessa mão de obra que estava saindo do campo e indo, né, para as cidades. Esse setor industrial consegue absorver. Justamente aí entra a questão do complexo agroindustrial e o investimento do Estado, né, o papel do Estado na criação dessas empresas.
Ou seja, então eu tinha muitos empregos, né, no setor industrial, consequentemente, isso favorece o surgimento de empregos no setor de serviços, né, no, no ramo aí do comércio, eu crio várias vagas de emprego. Então, essas pessoas, né, com essa vida muito difícil no campo, né, esse achatamento da renda em virtude do processo de modernização da agricultura, então, essas pessoas começam, então, a vir para as cidades, né? Não foi o que aconteceu, né, com a família da mãe do Tiago, né, Tiago? Eles ainda conseguiram, né, apesar de toda a dificuldade, ainda se manter no campo, né? Isso, né? Professor, os meus tios, todos ainda continuam no campo ainda. Só que a gente repara daí os primos que. Eu sou o primo caçula, vamos dizer. Eu sou o neto mais novo da família, com 22 anos. Eu tenho primo com 41 anos, que passou por isso daí também. Junto com os pais, já desde criança indo pra roça. E graças a Deus, todos que foram embora pra cidade tiveram uma condição de vida bem melhor. Que eu ia comentar agora com o senhor é o tanto de pessoa na época que ficou doente com intoxicação de veneno, ia passar veneno, até que eu ia pedir pro senhor, assim, eu tenho algumas imagens, alguns acervos, assim, hoje em dia você vai passar veneno com besorrão, trator hoje em dia é obrigado a ser gabinado por lei. Antigamente não, antigamente eram as maquinonas tufa de fumaça, assim, ó, de veneno, que quantas pessoas não pegou doenças por aquilo e quantas pessoas não morreu ali mesmo, intoxicado. É, você tem imagem, Tiago? Eu tenho, professor, no meu computador. Só que acho que agora eu não consigo. É, depois você Depois manda você no manda. grupo da sala. Ah, sim, mando sim. Depois você manda lá no grupo da sala. Então, e por que acontecia isso, Tiago? Porque nesse momento eu não tenho uma legislação que barrava, né, essa questão, né, que limitava, né, o uso desse agrotóxico, né, que direcionava como e quando e em que momento você podia usar, né? Então, por isso que nesse momento eu tenho, né, um grande número, né, de pessoas intoxicadas, né, em virtude desses produtos, né? Professor, Oi? meu pai passava veneno com aquelas máquinas nas costas. Tinha um veneno que ele passava, que a minha mãe tinha que jogar a roupa dele fora. E nem tinha tanta roupa naquela época, mas tinha que jogar fora, que penetrava. Que... O pai chegava fedendo e a minha mãe jogava a roupa dele fora. Não conseguia tirar. Isso nos Então, anos 70. Mas eu lembro, eu era criança. porque a gente não tinha, né, uma legislação que pegasse firme, né, nesse sentido, né, que regulamentasse o uso, né, desses agrotóxicos, né? Professor, É... Oi? eu vou trazer um ponto aqui. Eu vou ser um pouco agora, vamos dizer assim. Eu não sei como é que vai ser a palavra, mas eu vou falar o que a minha família fala. Uhum. Algumas pessoas não vai concordar comigo. Quando começa a se falar de política na nossa família, eles tudo comentam desse jeito. E daí o que falam na minha família. Que governo militar e governo Sarney foi governo para rico. E chegava de manhã cedo para comprar, à tarde já estava outro valor. O coitado do trabalhador não tinha crédito, não conseguia financiar nada. Andava mal de chinelo. E quando você olha o pessoal mais humilde, se eu for ver minha família inteira, não vou mentir não, minha família inteira, desde os tios aos primos, que vieram do tempo da roça, eles olham e falam desse jeito. Que a partir da hora que eles falam desse jeito mesmo, que a partir do momento que o Lula entrou no, no governo, uma das principais melhorias já seria ser eles poderem estar calçado. Que foi abertura de crédito em comércio e tudo, financiamento bancário, que vamos dizer, quem ficou rico no governo Sarney, principalmente no governo Sarney, governo militar, os donos das grandes lavouras de algodão, rapaz, o pessoal conseguia ficar rico, muito rico mesmo. Que já tinha dinheiro e era a época do que a poupança gerava aquele lucro enorme. Então eles pegavam lá o dinheiro do algodão e já colocavam lá naquela poupança. Só que famílias que eram famílias enormes trabalhavam para comer e investir. Exatamente isso, Tiago.
Era o máximo, a renda te dava malemar para você conseguir suprir a necessidade alimentar. E plantio, vamos dizer, se o meu pai, ele ainda conseguia plantar, que a terra era o nome dele. Não, o nome do pai dele, mas ele tinha. É que jeito que chama mesmo? Ele tinha o. Tipo lá uma carta que fala. O meu avô era doente, então era tudo nome do meu pai. Então meu pai ainda conseguia algum empréstimo, alguma coisinha, devido ao fato de ter alguma coisa para penhorar no nome no banco. A Uhum. família da minha mãe, que não tinha nada, assim, para segurar nem nada, não tinha oportunidade de crescer em nada. Era aquela vida, não tinha outra escolha. O crédito ele só era direcionado nesse sentido, né? A partir do momento que você tinha a sua terra e algum outro equipamento para você colocar como garantia, né? E é justamente isso. Para a situação que nem da família da sua mãe, não tinha nenhuma política pública que ajudasse eles, né? Não tinha nenhum processo, né, intenso de reforma agrária para redistribuir terras improdutivas. Então, era esse o contexto que a gente tinha nesse momento. Então, a gente vê, né, o quanto, né, isso que a gente observa na teoria, né, como que isso está estreitamente relacionado com a construção da formação social da nossa própria história, né? Da história das nossas famílias. Então, isso está muito próximo, né? Às vezes, quando a gente lê, né, um texto ou quando a gente vê o professor falando sobre isso, dá a impressão que é algo muito distante da nossa realidade. Mas não, quando a gente para refletir, a gente observa que é muito próximo, né? É muito próximo da gente. Sim. É... Sônia, você pode contar para a gente, Sônia? Sim, eu morei no sítio até uns 2, 3 anos depois que eu casei. Daí aquela vida era bem difícil. Meus pais trabalhavam, meus irmãos, a gente, como criança de 8, 10 anos, a gente já ia para a roça para ajudar minha mãe a capinar arroz, capinar milho, para ajudar meu pai a tratar de nós. Meu irmão mais velho, mesmo de mim, para sustentar nós, ele trabalhou acho que dos 8, isso acho que já era registrado, ia que ganhava salariado. E a gente ia para ajudar a mãe a tocar aquelas terras, vagens de arroz que a gente tirava o sustento, porque meu pai ganhava, não dava para a gente comer. Então a gente ajudava, minha mãe levantava cedo e levava meus irmãozinhos carregando e nós, e levava as enxadinhas para a gente brincar, brincar de trabalhar. Nisso a gente ajudava, a gente crescemos assim, trabalhando na roça. Depois, quando não tinha serviço no sítio onde a gente morava, a gente ia colher café, a gente ia colher algodão nas regiões. Onde tinha serviço, a gente ia trabalhar. Fora da fazenda onde a gente morava. Aos redores. É, e a sua família era dona da terra ou vocês também eram na mesma situação da família da mãe do Tiago? Não, a gente era empregado, a gente vivia Ah, como era empregado, empregado. assalariado. Uhum. Então, tinha os pequenos pedacinhos de terra que os padrões davam para plantar, onde plantava um arroz, uma mandioca, alguma coisa, e minha mãe que tocava as vagens de arroz, era minha mãe que capinava tudo a terra, plantava e cuidava. E meu pai ia para trabalhar. E quando não tinha serviço lá, a gente saía para fora para trabalhar, nas fazendas vizinhas. Tipo, boia fria, Sim. para ajudar a sustentar em casa. Era uma vida muito difícil. Você ganhava o suficiente para comer, não sobrava dinheiro naquela época. Era tempos muito difíceis. Foi melhorar depois que a gente cresceu, começou a vir para a cidade e buscar coisa melhor. E Meus irmãos quando que mais vocês velhos. vieram, e quando que vocês vieram para a cidade, Sônia? Eu vim nos anos 90. Hum, No ano 90. Meu pai veio depois de mim. Meu pai ainda ficou uns
2, 3 anos. Ele fez concurso na prefeitura de Cornélio, passou aí que ele veio para a cidade. Ah, sim. Nisso, 2 irmãos meus mais velhos que eu já tinham vindo para a cidade. Aí meu pai fez concurso na prefeitura, passou daí que ele veio. Ele veio como se nunca fosse se adaptar. Amou trabalhar na cidade. Nunca mais quis saber de voltar para o sítio. Foi Mas outro é, né? sítio. Ele Mas falava é que ele bem. queria acostumar, mas acostumou, se adaptou super bem. Hoje, graças a Deus, depois que veio para cá, conseguiu a casinha dele, com muito esforço, mas conseguiu. Tem onde morar, né? Porque tem a casinha dele e aposentou, morreu, né? Mas trabalhou muito. E nesse tempo que vocês moravam no sítio, tipo, vocês não tinham nenhum. Tipo, o dinheiro era só para comprar comida mesmo, não tinha nenhum utensílio a mais, assim, em casa, por exemplo, uma televisão. Tinha uma televisãozinha velha, uma geladeirinha, mas era o básico do básico do básico. Certo. Geladeira naquela época era mais para fazer gelar água, fazer gelo, gelar uma aguinha, mas era a realidade daquela época. Então, né, a gente vê, né, o quanto que é próximo, né, a realidade da família do Tiago, né, da mãe dele, com a realidade da família da Sônia, né? A dificuldade de você, né, se manter, o mínimo que você ganha é somente para você conseguir ali comprar alguns utensílios, comprar alguns produtos que você não consegue produzir na terra, né, que você tem que comprar sal, você tem que comprar outros utensílios, né, outros produtos, né, que você não consegue tirar da terra, né? Então o dinheiro ele acaba ficando só para a questão do alimento, ou seja, você não tem um dinheiro a mais que te possibilite comprar um carro, que te possibilite comprar outras coisas, né? Aí cai naquilo que o Thiago também comentou. Eu tenho uma concentração de renda muito intensa, né, nesse momento, né, no Brasil. Apesar de eu ter uma elevação da renda per capita, né, porque eu tenho muita criação de riqueza, né, e isso, né, te gera um gráfico de desenvolvimento econômico nesse momento, né, mas por outro lado a gente observa essa questão da dificuldade na vida nas periferias das grandes cidades no Brasil e também a dificuldade na vida no campo, principalmente dessas famílias, né, que eram, né, que trabalhavam tanto quanto meeiros, né, e também nessa situação da família da Sony, ou seja, que você tem um rendimento muito achatado, né, e é o momento que você tem o quê? Você tem as grandes culturas, né, as grandes monoculturas, né, a gente tem a soja, a gente tem a cana-de-açúcar, né, a gente tem o algodão muito forte aqui na região, e isso acabou, né, aumentando o processo de mecanização no campo e, consequentemente, tirando vários postos, né, de trabalho no campo e também boa parte dessas pessoas, né, que saíam do campo e iam para as cidades, né, como aquela figura que eu coloquei na aula anterior, né, que o trabalhador rural não conseguia se estabelecer nem no campo e nem na cidade não tinha vaga de emprego, ou seja, daí ele tinha que ir para o subemprego, né? Então a gente acaba vendo todo esse contexto aí também a partir da realidade da Sony, né? E como a Sony coloca, né, que a própria situação de vida e a situação financeira da família acabou melhorando a partir do momento, né, que eles vêm para as cidades e conseguem empregos, né, formais, né? O pai dela conseguiu passar no concurso público, né? Depois conseguiu comprar uma casa, ou seja, se ele tivesse continuado no campo, dificilmente isso teria
acontecido, né, essa melhora no rendimento, né? Então, tudo isso é para a gente observar nesse contexto. E tudo isso está estritamente relacionado com o quê? Com o desenvolvimento industrial, modernização da agricultura, né? E o êxodo rural de toda essa população. Alguém mais? A família morava no campo, ou morou no campo, trabalhou no campo? O Nicolas, a Carol, a Lígia, Matheus, César. A minha não. Todo mundo da cidade, Lígia? Do povo da cidade. Bom, eu vou falar um pouquinho. Pode falar. O meu pai, ele trabalha no sítio. Agora ele arrenda uma terra dos parentes do irmão dele, que eram uns parentes mais distantes, assim. E antes eles tinham um sítio que eles trabalhavam, que era do meu avô. Aí o meu avô morreu, aí teve que vender esse sítio, né, colocar no inventário para repartir para todos os irmãos. E aí ficou muito pesado para eles venderam as partes deles também e arrendaram essa outra terra. E agora eles trabalham lá, nessa terra aí, e planta bastante coisa, mas assim, o meu pai, ele a vida inteira trabalhou no sítio, né? Ele e os irmãos dele todos. Alguns tiveram oportunidades diferentes dele, né? De todos os irmãos, ele é o que continuou trabalhando no sítio. Os outros já tiveram rumos, né? Serviços diferentes, foram buscar outras coisas, mas meu pai, tipo, teve que ajudar o meu avô, né? O pai dele no sítio. Não tinha como ele sair dali. Eu posso citar um exemplo de um. E esse outro irmão também ficou no sítio. Um outro irmão deles passou uma vez no concurso no Banco do Brasil, aqui na minha cidade. E aí ele começou a trabalhar lá e tal, teve outros, vamos dizer, benefícios assim, e hoje ele tem um padrão de vida melhor do que, por exemplo, o meu pai e o irmão dele que continuam trabalhando na roça até hoje. Então, é que nem você falou, é uma coisa que a gente acha que é distante, mas é muito próximo da gente toda essa relação de questão de trabalhar no campo. Não que a pessoa vai para a cidade também vai ter, é certeza que vai ter melhores condições, não é isso também. Mas é todo um contexto ali de oportunidades que a pessoa tem e outros não conseguem ter. É exatamente isso, Carol. E se a gente, né, observar, né, esse exemplo aí do seu pai, né, provavelmente, então, né, eles venderam, né, a terra deles, né, justamente pela dificuldade que você tem, né, de produzir, né, porque como o Tiago disse, né, você tem que ter um capital de giro muito grande para você conseguir se manter dentro da agricultura, né, porque e você tem que viver a partir tem que tentar se infiltrar dentro dessas grandes safras, né, ou você parte, né, para, né, para o outro ramo, né, da agricultura, né, que nem plantar alface, tomate, tal, essas hortaliças, né, mas o que também te demanda muito um capital inicial muito grande. Então, boa parte da população do campo nesse momento aí, anos 70 e anos 80, por essa dificuldade tanto de crédito, né, quanto de você manter uma produção, se viu então na situação de vender a terra, né, e ir para as cidades, e daí muitos, né, por exemplo, aí o pai da Carol, né, que trabalhou boa parte da vida no campo, né, acabou ainda, né, vindo para a cidade, mas mesmo assim ainda se mantém trabalhando no campo, né, porque é muito difícil, eu entendo, né,
é muito difícil você trabalhar uma vida inteira no campo, né? E daí de uma hora para outra você conseguir um emprego na cidade. Então, muitas vezes a pessoa não consegue mesmo acabar se inserindo e acaba também não tendo a oportunidade, né, de estudar, né, e para acabar entrando numa determinada vaga de emprego na cidade. Então, uma parte também dessas pessoas, né, que mesmo vendendo a sua propriedade, acaba depois retornando para o campo na forma de arrendatário, né, que é o que acontece com o pai da Carol. Ou seja, então a gente tem aí esse contexto, né, da expulsão dessas pessoas do campo por dificuldade financeira e por não conseguir, né, produzir, e daí depois, né, uma parte delas também acaba retornando, né? Professor, Oi. posso dar 3 exemplos que vai matar a charada de quão tão próximo tá do nosso cotidiano aqui da nossa região? Todo mundo Uhum. já ouviu falar sobre Jarada Negra. A Jarada Negra Sim. que acabou com os cafés do estado do Paraná. A família da minha mãe, acho que quase todas as famílias que moravam em sítio antigamente, não tinha ladril. Não é nem ter o azulejo, professor, o piso. É não ter o chão batido mesmo. Morar com as casas de tábua na terra. E daí os pais ter que colocar os fogão a lenha para aceso, fazer fogueira dentro da própria casa. Muitas casas foram queimadas porque chegava no frio, não aguentava o frio das frestas, de telha quebrada, de telhado ruim, ter que montar a fogueira dentro da própria casa e acontecer acidente à noite. Eu tenho uma tia minha, vamos dizer, graças a Deus, ninguém da família nunca passou fome, que nunca parava de trabalhar, que só tinha o dinheiro para comida mesmo. E Uhum. precisava, pescava, criava uma galinha, criava um porco para ajudar na mistura. Mas eu tenho tia que morou em casa de barro, aqui no Paraná. Tô falando aqui, ó, açaí. Casa de barro com cobertura daqueles. O senhor sabe lá, aquele matinho, né? Eu esqueço o nome daquele mato, mas sapê, né? Sapê. Sapê? Aham. Aham, isso daqui eu tô falando aqui, estado do Paraná, década de 70, 80, isso daí. Tios meu, né? Nem os vô. Tio morar em casa de barro, ter que fazer fogueira dentro de casa, aqui no estado do Paraná, professor. É, E a Carol, exatamente. e a Carol falando a situação do pai dela, vou dar um exemplo do meu pai. Meu pai com meu tio tem uma herança de 300 mil, de uma terra. Só que para vender a terra tem que fazer o inventário da terra. O inventário é 50 mil, só para o senhor ver. Uhum. E não tem É dinheiro isso. para e não tem o dinheiro para pagar o CAR. Se não faz o CAR, não consegue fazer financiamento. Se não faz a escritura, se não faz o inventário, também não pega financiamento, então só tem a terra para trabalho. Você não consegue ter um dinheiro para girar ela. Então, né, veja o nível, né, de dificuldade, né? E aí a gente tem, né, a Carol também falou, né, do outro tio dela, né, que conseguiu passar no concurso, né, do Banco do Brasil, né, e hoje, né, está com um outro, né, patamar de padrão de vida, né, e se a gente observar o que boa parte, né, da, da geração, né, dos anos 70 e anos 80, o que aconteceu, né? Então, uma parte desses grandes proprietários rurais, esses grandes fazendeiros, né, desse período, o que eles faziam com os filhos deles? Eles mandavam os filhos deles estudar, né? Principalmente fazer medicina, fazer direito, né? Então, boa parte desses médicos que a gente vê hoje, né? Uma parte desses advogados que hoje vão ter aí entre 50 e 60 anos, né? Boa parte deles, né, eram de famílias, né, de fazendeiros, né? Ou seja, então, o que é o processo que eu tenho? Eu tenho o processo de perpetuação da riqueza, né? Porque
uma renda hoje, que tem um advogado, um médico, ou seja, então eu acabo mantendo essa estrutura desigual dentro da sociedade brasileira, né? Ou seja, é a riqueza passando de geração para geração, né? E para um país conseguir quebrar isso é muito difícil, né? Então, existe uma estreita ligação no Brasil entre a propriedade da terra com a manutenção da riqueza familiar, né? É isso que acaba acontecendo. E toda a dificuldade, né? E toda a dificuldade, né, que essas pessoas que moravam no campo e depois foram para as cidades, toda a dificuldade que eles tiveram para acessar as instituições de ensino, né? Porque boa parte dessas pessoas tiveram que também trabalhar nas cidades, né? Então, é isso que a gente acaba observando, né? Alguém mais? E a tua mãe, Carol? Tua mãe é da cidade mesmo? Sim, minha Família? mãe sempre foi da cidade. Há uma coisa que eu ia falar que é bem curioso. Quando fui estudar em Londrina, eu passei pelo ProUni, tinha um monte de documentos. Muitos mesmo, muito mais do que qualquer outra coisa normal. E aí eles pediram carteira de trabalho dos meus pais. E aí foi um problema que eu sofri, porque o meu pai até hoje não tem carteira de trabalho. Porque ele sempre trabalhou na roça, né? Então não teve necessidade de ter. E aí precisava desse documento. Aí eu falei, mas eu não tenho esse documento, o que eu vou fazer? Aí eu tive que escrever uma carta justificando porque ele não tinha carteira de trabalho. E assinar e protocolar e tudo mais. Então é uma coisa bem curiosa que interferiu para mim poder entrar e estudar. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum nesse pessoal, né, que trabalha no campo, né? Acaba não tendo esse registro formal, né? E depois, em algum momento, acaba, né? Acaba precisando, né? Então, né, dentro desse trabalho no campo, a gente tem muito também desse lado, né? Que você não está amparado pela Seguridade Social, né? Infelizmente. É bem essa a realidade mesmo. Professor, sofre mais ainda na hora que vai aposentar. Ex-patrão não querendo assinar a aposentadoria, comprovando que trabalhava. A avó da minha esposa mesmo trabalhou a vida inteira pros outros. E agora quem diz que os ex-patrão quer assinar? Não tem aquela obrigação, né? Assim que nem uma lei trabalhista, não assina. É muito raro o ex-patrão que assina para depois, na hora da aposentadoria. Daí para acabar com o cidadão rural, se fosse aprovado a lei da reforma da Previdência agora para o trabalhador rural. Aí Daí é nem ia barato. conseguir mesmo, aí não ia conseguir aposentar mesmo. E como eu já tinha acho, comentado em alguma das aulas, a, a família da minha mãe também, eles eram pequenos, né, pequenos proprietários rurais lá do município de Santana do Itararé, né? Então, o meu avô, ele tinha lá um pedaço de terra, mas também, né, nesse momento em que começa, né, a, a intensificação, né, da modernização no campo, né, e também o estabelecimento, né, das grandes culturas, né, de algodão, de também do café não, da soja, do milho, né? Então eles passaram também a ter muita dificuldade, né, para se manter, né? Porque ao mesmo tempo em que eu tenho o aumento do valor dos produtos industrializados, né,
apesar da gente estar passando por um processo de industrialização naquele momento, lá nos anos 60 e anos 70, então eu tenho um aumento no valor desses preços dos produtos industrializados. Ou seja, nem tudo que eles conseguiam, né, produzir ali na terra deles. Uma parte eles tinham que comprar de produtos industrializados. Então foi ficando cada vez mais difícil. E o crédito rural também não era direcionado para os pequenos produtores, né, como era a família da minha mãe. Então, daí o que acabou ocorrendo? Né? Então, os meus tios, né, que eram mais velhos, né, eles foram gradativamente indo morar nas cidades, né? Eles foram para Siqueira Campos, né? O meu tio mais velho foi um dos primeiros a ir para Siqueira Campos, né? Justamente por toda essa dificuldade de você conseguir se manter, né, Professor, no campo. Oi. o arroz que se plantava e se colhia tinha que trazer para a cidade para limpar, para a gente comer. O pessoal que morava na roça não tinha condução para trazer. Era tudo sofrido. E tinha que Era levar tudo na carroça, né? na carroça ou no lombo, né? É, porque não tinha carro, né? Não sobrava dinheiro para comprar carro, então tinha que fazer isso. Então, daí o que acabou acontecendo, né? Os meus tios, como eles não tinham, eles trabalharam a vida toda, né, na agricultura, eles não sabiam fazer outra coisa. Então, dois deles acabaram se tornando pedreiros, né? Porque pedreiro você começa lá como servente, né? Você vai pegando jeito, depois você vira meia colher, depois você vira pedreiro, né? Então eles passaram por isso, né? E daí, né, consequentemente, a minha mãe, né, que veio também junto, né, com os meus avós, né, eles venderam toda a terra lá, conseguiram, né, com o dinheiro da terra comprar somente uma casa bem pequena, com um terreno bem pequeno na cidade, e a partir dali, né, foram se mantendo, né. Daí a minha mãe também não conseguiu estudar por muito tempo, né, porque tinha que arrumar um emprego para ajudar, né, a sustentar a família, e foi esse todo o contexto, né, e a relação, né, de tudo isso, né, com a modernização, com o avanço da cultura dos grãos, né, com a falta de crédito para esses pequenos produtores rurais, né, nos anos 60, anos 70, e depois, principalmente, nos anos 80, né, esse crédito era concentrado nos grandes produtores rurais no Brasil, né, então isso foi muito característico, e acabou resultando, então, nessa vinda dessas pessoas, né, do campo para as cidades, né? E, né, novamente eu reforço, né, quando a gente lê, quando a gente vê o professor falando, parece que é algo que é muito distante da nossa realidade, mas não, é algo que a nossa família acabou passando por todo esse processo. Então, a partir, né, dessa perspectiva, então que eu quis sintetizar então todo esse conteúdo dessas, se eu não me engano, dessas 4 aulas. Alguém tem mais algum comentário, pessoal? Tranquilo, então? Então, encerramos e amanhã a gente tem aula de novo de geografia urbana e industrial. Certo? Então, gente, boa noite a todos aí. Obrigado